Boa noite, pessoal! E aí, galera, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Galera, vamos dar continuidade à nossa aula de lógica. Eu estou todo descabelado. Ih, paridade. Bom, isso aqui faz parte da nossa quarentena, né? Não tem como sair de casa para cortar o cabelo, então a gente segue assim. Pessoal, hoje essa aula vai ser bem breve, vai ser bem rapidinho. Nós vamos entender e definir três conceitos, que é a tautologia, a contingência e a contradição, tá? Eu sei que esses nomes parecem complicados, mas vocês vão ver que são coisas bem simples, tá? Deixa eu me colocar aqui no cantinho e a gente já dá continuidade à nossa aula. Aqui, beleza. Então vamos lá, pessoal. Vocês têm o material, espero que vocês me acompanhem por ele, tá? O segundo slide é sempre aquele slide de revisão. Caso a gente tenha dúvida, a gente volta e relembra ali nossos 4 conceitos, tá? E agora, seguindo, vamos para a primeira definição, que é definir o que é uma tautologia. Galera, trouxe 2 definições aqui. A primeira diz o seguinte: chama-se tautologia toda proposição composta cuja última coluna da tabela verdade encerra somente com a letra V. Então, olha só, construímos uma tabela verdade. Se a nossa coluna final ela terminar toda em verdadeiro, quer dizer que essa proposição composta ela é tautológica, ou seja, ela é uma tautologia. Bem simples. Olha a outra definição que eu disse. Tautologia é toda proposição composta cujo o valor lógico é sempre verdadeiro para quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. Como assim? Vamos dizer que a gente construiu uma tabela verdade, no decorrer dela nós temos verdadeiros e falsos. No final, se a gente tem tudo verdadeiro, ela é uma tautologia. Então, não importa o decorrer, só importa a nossa coluna final. Tudo bem, pessoal? Lembrando que, se vocês optam por fazer a tabela verdade daquela segunda maneira que eu ensinei, que a gente bota primeiro quais são a gente bota embaixo, lembram? Por onde a gente vai começar. Se vocês optarem por essa, a nossa resposta final ela fica no meio, tá? Não no final. Então, no meio, lá, a nossa coluna final tem que ser exatamente todas as respostas verdadeiras. Tudo bem? Bem tranquilo, certo? Vamos ver alguns exemplos de tautologia. Então, olha só a tabela verdade, como só temos uma proposição simples, que é o P, né? Então, ela vai ser verdadeiro ou falso. Negar esse P já vai ficar com o falso e verdadeiro. E depois, quando a gente faz P e não P, lembrando que o E, ele só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiros. Caso contrário, sempre será falso. Então, verdadeiro com falso com verdadeiro é falso também. Então, e para finalizar, nós estamos negando toda ela, o falso verdadeiro e o falso verdadeiro. Olha só, o que interessa é aqui, ó. Se a nossa resposta final for tudo verdadeiro, quer dizer que ela é tautológica, ou seja, nós estamos falando de uma tautologia. Só isso, essa proposição, ela é tautológica. Tranquilo, né? Muito simples, como eu disse. Vamos ver o exemplo número 2. Olha só, a proposição P, esse cara aqui para nós, ó, lembrando, esse aqui é o E, né? Então, esse aqui para nós é o ou. A preposição P ou não, é a negação do nosso P. Esse cara é o E que. Ele é tautológica conforme a tabela abaixo. Então, só para a gente lembrar da tabela verdade. Então, a tabela, agora como nós temos 2 proposições simples, o que acontece é que nós temos que fazer aquele joguinho, né? Para calcular, para achar todos os possíveis casos. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro e falso, tá? Aqui a gente fez todos os possíveis casos, todas as possíveis combinações lógicas. Agora a gente vai para o primeiro, que é resolver o parênteses, o P e Q. A gente sabe, como eu disse anteriormente, que no E ele só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Olha ali. E os demais casos, se tem um F, a resposta sempre é F. Depois a gente vai negar isso, o que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. E para finalizar, é só a gente fazer o P, tá ali, ó, o P, a coluna do P, com a coluna do nosso não, nega tudo que está ali dentro, tá? E lembrado que agora é o ou, né? E no ou é o contrário. Ele só vai ser falso quando ambas forem falsas. Os demais casos sempre serão verdadeiros. Então, verdadeiro, verdadeiro. Opa! Verdadeiro e falso, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e verdadeiro, perdão, é verdadeiro. E falso e verdadeiro também é verdadeiro. Moral da história, se a nossa última coluna deu toda verdadeiro, quer dizer que ela é tautológica. Tranquilo, né, pessoal? Nem precisava estar falando de tudo isso aqui. O que a gente tem que entender é que se a última coluna for verdadeira, quer dizer que ela é tautológica. Ou melhor, se a nossa coluna final for toda verdadeira, nós estamos falando de uma tautologia. Tranquilo, né? Muito simples, é só um conceito aí que a gente precisa entender.
Passando então para o próximo conceito, vamos falar agora da contradição. E olha só, pessoal, mais uma vez, duas definições. Chama-se de contradição toda proposição composta cujo a nossa última coluna da tabela verdade for sempre F, ou seja, for sempre falso. Então, galera, tautologia é quando é tudo verdadeiro, contradição é quando é tudo falso. Olha a segunda definição, contradição é toda proposição composta cujo valor lógico é sempre falso para quaisquer que sejam valores lógicos das proposições simples componentes. Galera, tautologia, a coluna final, a resposta tem que ser toda verdadeira, contradição, a resposta final tem que ser toda falsa. Então vamos para o exemplo 1 de contradição. A proposição P e não P é contradição conforme a tabela abaixo. Galera, mais uma vez, só tem o P como proposição simples, então o P ele pode ser verdadeiro ou falso, negar ele é falso ou verdadeiro, e daí quando a gente faz o E, a gente sabe que ele só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiro. Como é verdadeiro e falso, resposta final tudo falso, então esse exemplo é uma contradição. Resposta final tudo verdadeiro, ou seja, a coluna final toda falsa, coluna final toda falsa, quer dizer que ela é uma contradição. Muito simples, né? Vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais elaborado. Aqui, ó, a proposição P e, abre parênteses, P e não que, ela é uma contradição conforme a tabela verdade. Vamos lá, agora nós temos duas proposições simples, o P e o que, fizemos todas as possíveis combinações para seus valores lógicos, certo? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Começamos então negando P e negando P, o que fica verdadeiro fica falso, o falso vira verdadeiro. Verdadeiro fica falso, falso verdadeiro, verdadeiro falso, falso verdadeiro. Agora a gente começa resolvendo o parênteses, que é o P e não que. Novamente, o ele só será verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Os demais casos sempre serão falsos. Então, ó, nós temos o P não que. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, único caso para ser verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso e verdadeiro, falso também. E agora, para finalizar, nós temos que fazer o não P, tá aqui, ó, o não P com o nosso P e não que. Tudo bem? Só de fazer os dois. Novamente, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e falso é falso também. Se tem um falso ali, a gente já sabe que toda ela é falso. Moral da história, o que nos interessa é que a resposta final, a coluna que define o nosso valor lógico, é todo falso. Então, estamos falando de uma contradição. Muito simples, muito tranquilo. Tudo bem, né, galera? E para finalizar, faltou a gente falar da contingência, que eu acho que já ficou meio lógico para vocês. Olha só, se a nossa tautologia é quando é tudo verdadeiro, se a nossa contradição é quando é tudo falso, logo que sobrou para contingência é quando a gente tem uma mistura entre eles. Olha só a definição. Chama-se de contingência toda a proposição composta deixa eu arrumar aqui já, para vocês vai estar arrumado, cuja a última coluna da sua tabela verdade figuram as letras V e F, cada uma pelo menos uma vez. Eita, fiz tudo errado. Agora sim, ó, cada uma pelo menos uma vez. Ou seja, pessoal, agora, quando não é contradição e não é tautologia, que é exatamente o que está escrito na última linha, ó, quando não é tautologia e nem contradição, a gente está falando uma contingência. Para ser uma contingência, tem que pelo menos, aparecer um V e um F. Pelo menos tem que aparecer uma vez cada um deles. E daí a gente já sabe que é uma contingência. Vamos ver alguns exemplos. Então, olha só, a proposição P, se então não P, é uma contingência. Mais uma proposição simples aqui. O P ele só pode ser verdadeiro ou falso, negar ele é falso ou verdadeiro. E agora nós temos que lembrar do se então. Vocês lembram que o se então, ele só tem um caso para ser falso. Ele só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Nos demais casos, ele sempre será verdadeiro. E olha só, a gente já começa com esse caso. A primeira é verdadeira, a segunda falsa é falso. Os demais casos são sempre verdadeiros. Então, olha só, não é tautologia, não é contradição, então ela é uma contingência. Tranquilo, né? Vamos finalizar contingência com o exemplo número 2. Olha só que tranquilo. P
ou que C, então P. Beleza? Agora nós temos uma proposição composta, tem o P e tem o Q. Então o primeiro passo é nós fazermos todas as possíveis combinações dos valores lógicos de P e Q, que é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Agora vamos começar resolvendo P ou Q. Lembrando que o ou ele só vai ser falso quando ambas forem falsas, os demais casos ser verdadeiro. Logo, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é verdadeiro, falso e verdadeiro é verdadeiro, e o único caso para ser falso é quando nós temos duas falsidades. Beleza? Agora é só fazer, então, o que a gente acabou de achar com C, então, o P. Lembrando que a gente vai ter que começar agora a fazer de trás para frente, certo? Lembrando que o C, então, ele só será falso quando a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Então, olha só, nós temos verdadeiro e verdadeiro, deu verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro de novo. Verdadeiro e falso, ó, o único caso é esse para ser falso. Primeira verdadeira, segunda falsa. Falso e falso também é verdadeiro. E tá aí, pessoal, nós temos uma contingência porque ele está misturando, tem tanto V como F na nossa coluna final. E galera, era simplesmente isso a nossa aula, tá? Eu disse que essa aula era muito tranquila, era muito simples, tá? Vou deixar junto para vocês uma listinha de exercícios para ser resolvido. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos fazer uma breve revisão aqui. Tautologia, respostas finais todas verdadeiras. Contradição, respostas finais todas falsas, e contingência é quando não é nem tautologia e nem contradição, ou seja, a contingência ela só será quando temos verdadeiro e falso. Tranquilo? Certo? Então encerro essa videoaula por aqui, abraços e até a próxima. Valeu!